Pessoal, bem-vindos aí. Estamos retornando ao curso de informática nosso. É a aula 2, como prometido aí, estamos dando continuidade ao curso, tá? Vamos com o barramento. Com o barramento em inglês é bus. Sempre que você vê essa expressão aí relacionada à informática, já sabe que se relaciona com a velocidade que um dispositivo que está na placa principal se comunica com o outro. O bus está relacionado com a velocidade com que a memória se comunica com o processador, a velocidade com que a memória se comunica com a placa de rede, com a placa de vídeo, entendeu? A velocidade de comunicação entre o hardware que está na placa principal, tá? Esse é o bus, por isso que é o ônibus, entendeu? Ele pega ali todos, né? Aí o caso, a gente vai estar estudando os clássicos dos PCs, o ISA, o AGP, o PCI, o PCI Express e o MR. Muitos padrões já não são mais utilizados hoje em dia, tá? Então, de um modo geral, cada barramento possui um tipo diferente de slot. O encaixe físico é chamado de slot. Para facilitar aí a memorização, quero que vocês lembrem do tempo que vocês tinham videogame, ou ainda tem, e que tinha fitas. Quando vocês iam lá e encaixavam uma fita, vocês estavam encaixando uma fita no slot. Na verdade, essa fita se tratava de uma placa, e vocês estavam encaixando essa placa num slot de um computador, que era o teu videogame. Tá? Vocês já estavam fazendo manutenção e montagem desde criança. Tá? Prosseguindo então. O barramento ISA era o padrão que não é mais utilizado, mas era muito utilizado no passado. Ele era para computadores mais antigos. Seu aparecimento se deu na época do IBM PC, a primeira versão trabalhada com transferência de 8 bits por vez e clock de 8.33. Na verdade, antes do surgimento do IBM PC XT, esse valor era 4.77. O PC XT é considerado o primeiro computador da linha IBM. Tá? Na época do surgimento do processador 286, o segundo modelo da linha, o barramento ISA ganhou uma versão capaz de trabalhar com 16 bits. Dispositivos anteriores que trabalhavam com 8 funcionavam também nesses de 16. Tá? É o que acontece hoje em dia, quando você tem uma memória, ela é de uma velocidade maior, uma velocidade superior, em megahertz ali, um clock superior, você encaixa, ele funciona. Ele decai para que todas trabalhem na velocidade mais inferior. O barramento PCI surgiu no início de 90 pelas mãos da Intel. Sua principal característica era a capacidade de transferir dados a 32 bits e clock de 33 MHz. Especificações que tornaram o padrão capaz de transferir dados a taxa de 132 MB por segundo. Os slots, que seriam os encaixes, né, eram menores que os ISA, assim que os seus dispositivos, né, eram bem menorzinhos daí no caso, outro era um pouco maior. Barramento PCI X. Muita gente confundia, ou até confunde ainda hoje, o PCI X com o PCI Express, né? Aí no caso tem um exemplinho abaixo das placas, ambos são diferentes. PCI X nada mais foi do que a evolução do PCI de 64 bits, sendo compatível com as especificações anteriores, portanto. Barramento AGP, não é aquela banda lá não, pessoal. Aqui então, o AGP foi produzido basicamente para se utilizar com placas gráficas, tá? Aqui tem alguns modelos, AGP 3.3 volts, 1.5, vários modelos de encaixe, tá? Todos produzidos especificamente para placa de vídeo. Slot PCI Express, ou PCI, ou ainda PCI EX, é a mesma coisa, tá? Foi concebido pela Intel em 2002, 2003, destaca por substituir ao mesmo tempo os barramentos PCI e o AGP. Ao contrário das demais, ainda é usado até hoje. Você vai ver no seu computadorzinho lá, beleza? PCIzinho lá. Não esquenta não, pessoal. Digamos que tem uma placa aqui, pequenininha dessa aqui, e tá vendo que no teu computador só tem o grandãozão lá. Pega a pequenininha, encaixa aqui, funciona do mesmo jeito, tá? Não tem problema aí. Você encaixou aqui, funciona, tá? Tranquilo. E o PCI antiguinho. O slot MR. O MR aí no passado era muito usado mesmo. Você comprava aí a placa e já vinha a placa de áudio, né? E o modem sempre vinha com esse encaixezinho, aí você encaixava ali. O modem naquela época, relembrando aí, ele era para rede dial-up, que era a rede de escada. Então ele fazia a ligação telefônica
né? Era conectado ao telefone e não é o ADSL. O modem antigamente ele se utilizava da linha telefônica e ele era exclusivo. Quando estava o modem ligado, você não tinha outra coisa ali. Se alguém pegasse a linha telefônica, o telefone, né, e tirasse do gancho, demorasse um pouco com ele fora do gancho, a ligação caía com o computador, né? Então você tinha que restabelecer a comunicação com outro computador. Se fosse rapidinho, tirasse do gancho, colocasse de volta, não caía, mantinha. Mas se tirasse do gancho, demorasse um pouco, ele perdia a conexão, certo? Então o modem antigamente, nessa época aí dessa plaquinha, era com a rede de AWAP, ligação de escada, né? E o circuito de áudio, esse AC97 aí também, bem antigo, tá? Prosseguindo então, é fácil de não confundir, porque vocês podem ver que esses dois lados são iguais, tá? O VESA ou VESA Local Bus, vocês podem ver que é uma continuidade do ISA. Aqui está o ISA, ele continua compridão aqui. A gente comprava muita placa para HD aqui, de alta velocidade. Tinha algumas placas também que eram para som, que vinham desse tamanho, de alta qualidade. Então o VLB, o VESA Local Bus, foi estabelecido pela Video Electronic Standard Association, daí vem a sigla VESA, funcionava fisicamente como uma extensão do ISA, como eu já falei. O caixa adicional slot ISA nas placas compatíveis com o padrão. Nada proibia, então, pessoal, se você tivesse uma placa ISA e não fosse VESA, se você encaixasse uma ISA aqui, funcionava normal, tá? Não quer dizer que tinha que ocupar esse espaço. Você encaixou a placa aqui, funciona, tá? Se encaixasse uma VESA Local Bus, aí você ocupava tudo e era uma VESA Local Bus. Se tivesse uma ISA, encaixava a ISA aqui, beleza, e bola pra frente, tá? Não é assim só VESA. Ele é VESA quando ocupa todo o slot inteirinho até o marronzinho, tá? Trabalhava com 32 bits na frequência de barramento externo do processador. Na época o padrão era 33 MHz, o que fazia sua taxa de transferência de dados alcançar até 132 megabytes por segundo. Apesar disso, a tecnologia não durou muito. Teve o barramento PCI que chegou para substituir ele, que a gente já falou dele anteriormente, tá? O MCA, Microchannel Architecture, sigla para Microchannel Architecture. O MCA foi idealizado pela IBM para ser substituto do ISA. Essa tecnologia trabalhava com 32 bits e frequência de 10 MHz, compatível com recursos de plug and play e bus mastering. Aí um dos empecilhos que fez com que não desse certo é que a bendita da IBM patenteou ela para tentar ganhar os royalties. Então, para fazer uma placa igual você tinha que pagar para a IBM. Então, resumindo, já era, né? Não deu certo. Próximo é o EISA, Extended Industry Standard Architecture. A sigla significa, conforme o nome indica, barramento compatível com tecnologia ISA. Por conta disso, podia operar com 32 bits, mas mantinha a sua frequência de 8.33 MHz, a mesma do ISA. Seu slot era praticamente igual ao ISA. No entanto, era mais alto e já que utilizava duas linhas de contato. Tá? A primeira era destinada aos dispositivos ISA, enquanto a segunda servia aos dispositivos de 32 bits. Prosseguindo aí. Agora, sobre a arquitetura dos computadores. A arquitetura é a maneira com que algo é construído e organizado de forma similar. Podemos definir que a arquitetura de computador é a maneira como ele é construído. Com a grande popularização dos computadores em meados da década de 80, percebeu-se a necessidade de inteirar os diversos tipos de computadores. O que é isso, inteirar? Assim, fazer com que eles se tornassem mais próximos. É aquela velha conversa. Quando você tem um Fusca, lembra aquele papo de acha peça em toda a esquina? É isso que eles queriam fazer. Eles queriam uma coisa que fosse fácil de achar peça para substituir, trocar, montar, vender. Isso aí que eles queriam, resumidamente, tá? Então eles escolheram qual dos dois? O mais barato, que era o PC. A nomenclatura PC é usada para computador pessoal, serve tanto para Mac quanto para o computador DBM, padrão DBM. Mas como ficou muita gente chamando só o PC de PC, a nomenclatura PC não pegou no Mac. Então eles chamam de um computador da Apple de Macintosh e o computador da linha PC de PC. Tá?
Por questões comerciais, principalmente por adotar um custo menor, o IBM-PC se tornou a arquitetura dominante. Virou padrão para os computadores que conhecemos hoje. Por esses motivos, os concursos até hoje exigem, em sua esmagadora maioria, questões sobre a arquitetura IBM-PC. Desta forma, manteremos o foco de estudos nesta. Tá? A gente vai falar sobre outra arquitetura, vai citar, mas não vai se aprofundar naquela arquitetura, vai sempre para do PC. Essas duas arquiteturas que são aplicadas aos processadores, a CISC e a RISC. A CISC, Complex Instruction Set Computing, computador com conjunto complexo de instruções, usado em processadores Intel e AMD, possui um grande conjunto de instruções, um conjunto muito maior. São armazenados em uma pequena memória não volátil interna do processador. Tá? Já a RISC, Reduced Instruction Set Computing, ou computador com um conjunto reduzido de instruções. RISC, reduzido. CISC, maior, tá? VUR, R de reduzido. Para concurso, lembra lá. Cai essas duas aí desabando, pessoal, tá? Então, é usado em processadores PowerPC, o RISC. Então, você vai ver uma arquitetura da Apple, o PowerPC, o Motorola, o IBM e o SPARC Sun, tá? Essas que eu estou citando aí são fabricantes de hardware, tá, pessoal? Eles possuem um conjunto pequeno de instruções, o RISC, que são implementadas diretamente no hardware, tá? Então essas instruções aí seria como se fosse um canivete suíço aí para operacionalizar. Os paranauê deles ali já estão direto no hardware. Lá o outro vai estar escrito, entendeu? Ele lê uma coisa que está escrito dentro do processador e o outro vai ler uma coisa que está no próprio hardware ali, mas de forma física, não vai ser escrito. Por isso a execução da instrução é mais rápida, porque o hardware é mais rápido de ser lido. Instruções são mais simples e para cada realização de certas tarefas são necessárias mais instruções do padrão RISC. Aqui está uma tabela para comparações, é mais para o pessoal de concurso da área técnica, aí seria um programador, um pessoal de análise de sistemas, tá? Aqui o RISC para ênfase, programas, né? CISC, hardware, inclui relógio único, RISC, o CISC multirrelógio. E por diante, essa tabela vai ficar para vocês aí, vocês podem reler e ler. São informações bem técnicas aí que a gente não usa no dia a dia. Raramente vai cair numa prova assim normal, vai ser um assunto aí que eu coloquei complementar para que seja útil também para as outras áreas aí, podem estar utilizando esse material aí para estudar também, tá? Prosseguindo. O clock então. Clock é a frequência com que um processador é capaz de executar as tarefas que são incumbidas a ele. Deste modo, quanto maior a frequência, portanto o clock, né, menor, é o tempo da execução daí, mais ágil é o processador. Ainda sobre o assunto, Hertz é a unidade de medida padrão, ou seja, ele revela qual a quantidade de ciclos, portanto, de clocks por segundo, tá? Cada ciclo aí é um clock, cada volta. Digamos que fosse um ponteiro de relógio, comparando, quando ele dá uma volta completa, é um ciclo, um clock, tá? Aí a gente fala que ele deu uma volta completa, ele completou um ciclo. A medida de ciclo é feita em Hertz, nós já vamos falar sobre ele aí pra frente. Vale lembrar ainda que os processadores agora mais modernos trabalham com gigahertz, são trilhões de hertz. Da mesma maneira que o clock speed varia entre processadores, até porque há diferentes fabricantes em jogo. Se compararmos os processadores da Intel, por exemplo, vamos encontrar modelos com diferentes velocidades no próprio fabricante. O que é um overclock? A maneira mais básica de se entender overclock é imaginar a situação de quem não está satisfeito com a relação dele com o processador, com a velocidade. Ele quer mais velocidade. Ele quer fazer um turbo ali, né? Você quer instalar um turbo no computador, né? Um overclock para eles, tá? O nosso turbo, então, de carro aí é o overclock. Toda vez que você ouviu falar overclock, ele está acelerando algum tipo de hardware. Sempre. Você pode dar um overclock na memória RAM, no processador, em qualquer coisa aí que tenha desempenho, tá? Mas aí sempre relatando aí, por sua conta e risco. Tá? Sempre vai ser por sua conta e risco. Aí tá, você vai aumentar a oferta de energia do componente, e aí no caso vai aumentar o calor que ele vai ter que dissipar. Aí muitas vezes o sistema de refrigeração avançado vai ter que ser de líquido,
Tem muita gente também que é recordista mundial de overclock. Eles chegam a usar nitrogênio líquido para impedir que o computador entre em combustão, né? Exploda. Aqui tem um software da EVGA, você pode baixar, às vezes... Antigamente vinha no CD da placa, mas agora não vem mais CD com a placa, né? Você baixa direto do site do fabricante. Aí esse software aí pode dar um overclock na tua placa aí. Você acelera até o ponto que der a GPU, tá? Orientações, segurança. O que é o overclock? O overclock ele faz é empurrar o componente para um regime de funcionamento que rompe com o design do fabricante, que normalmente investiu milhões e milhões de dólares em um projeto que determinou a melhor taxa de operação para a peça. Então, relembrando aí, aumenta a velocidade, mas tem os poréns. Overclock sempre está relacionado ao ganho em velocidade. É o pulo do gato aí. Overclock, então, sempre vai estar relacionado com ganho de velocidade e performance de algum dispositivo, hardware do computador. Tá? Ouviu overclock? Sabe que algum ganho vai ter. Mas lembre-se, sempre tem uma perda de alguma coisa. Existe hardware específico para o overclock? Sim. Há processadores, há placas-mães que são desenvolvidas para fazer esse tipo de coisa. Placas especialmente desenvolvidas, né? Elas recebem o acabamento mais robusto, recebem mais área ali para poder aquecer e dispersar mais, né? O calor. Usam capacitores que não são os eletrolíticos. Capacitor eletrolítico é aquele que tem um líquidozinho ali envolto um pedaço de papelãozinho ali que fica lá dentro. Então eles usam capacitores de estado sólido. Usam peças de alta qualidade para que aquecendo ele não exploda, né? Dure mais. Aí é mais exigente aí para poder fazer o overclock. Em relação à placa de vídeo, basicamente todas elas vão suportar a aceleração por parte do usuário. De alguma forma, vai ter um software para poder acelerar aí. Você vai ter que ver o nome da placa e entrar no site do fabricante. Assim como existem peças desenvolvidas para a prática, existem sistemas de refrigeração projetados para superar altas temperaturas que são criadas pelos computadores submetidos ao overclock. Desde coolers até pasta térmica, a bombas que circulam água pelo computador. A Intel conta com a linha Extreme de processadores. Todos os Core i com o número seguido de letra X ou K são desenvolvidos para suportar overclock. Por exemplo, o Core i7 5960X, processador que não faz parte da linha Extreme, não pode ser overclockado. No caso da AMD, o overclock é possível nos produtos da série FX. Então vamos ver um exemplo aí que é o i7 59X. Tá aqui ele. Aqui ele na caixinha, quando você compra, ele vem assim. Aqui ele já ampliado, né? Ele não é desse tamanho em relação à caixinha. Core i7 59X, tá? E aqui o equipamento que você vai ter aqui quando você resolver passar ele para overclock. Se for usar normal, vai ser um cooler normal, que é o pequeno, como você já viu nas fotos do vídeo anterior lá, da primeira aula, tá? Esse aqui é o sistema que usa água para resfriar. A água passa, aquece, volta, resfria, aquece, vai fazendo esse ciclo, sempre com a mesma água, passando por esse daqui que é um tipo de... é como se fosse de carro, né? Vocês viram que vai a água ali, ele resfria, né? Aí assim que ele resfriou a água, ele volta pelos canos, vai lá para a CPU, aquece de novo e vem para cá de novo, tá? Então prosseguindo. O Hertz aí, que é a nossa medida já tratada quando falamos do clock. Símbolo Hz, unidade de medida de frequência derivada do Sistema Internacional SI, Sistema Internacional, a qual é expressa em termos de ciclo por segundo. Cada volta que dá, né? Um Hertz é um ciclo, uma oscilação. 100 Hz, 100 ciclos por segundo e assim por diante. A frequência de onda só muda se houver alteração na fonte. No caso, a cada volta que ele dá em torno dele mesmo, cada voltinha, 1 Hz. Cada voltinha, como se fosse o ponteiro do relógio. Por isso que é o clock lá. Deu uma voltinha em torno, uma voltinha, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz e vai dando voltas, tá? Cada 1 segundo. Em computação, a maioria das unidades de processamento da CPU são classificadas em termos de clock, normalmente medidas em MHz ou GHz. Esse número refere-se à frequência do sinal temporizador mestre. Esse sinal é a voltagem elétrica que muda de baixa para alta, diminui de novo em intervalos regulares.
clock medida em Hz se tornou, como senso comum, a principal unidade para medir o desempenho de um processador. Mas a maioria dos especialistas ainda critica essa visão. Os processadores passaram de apenas 1 MHz nos anos 70 para 6 GHz no presente, assim como o processador IBM Power. Outros componentes de computador, como Northbridge e memórias, também operam em frequências que podem ser medidas em MHz. Tá? Aqui, monitores CRT têm taxa de renovação de tela também, que são medidas em Hz. Aí você tem a frequência. Aqui trouxe para vocês a tabela das medidas, para vocês terem aí como educativo e também para concursos, né? Nós estamos utilizando mais para cá. Megahertz, que é 10 a sexta, né? Gigahertz, tá? O quilo lembra que é 1000, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão, vai aumentando. Aqui, em caso de dúvidas quanto ao modelo do seu processador, velocidade, você tem esse site aqui que eu estou passando para vocês, é o cpuid.com. Você pode baixar gratuitamente o programa CPU-Z, que é um freeware, vamos falar sobre programas e diferenças mais para frente. Aqui, ó, eu tenho um vídeo que vai falar sobre o assunto, vou colocar ele aqui no cantinho para vocês verem. Ele vai explicar como se instala esse programa e como ele funciona, para quem aí não tem tanta habilidade ainda com instalação de sistemas. Tá? Esse programinha aqui tem várias abas. A primeira aba fala da CPU. Aqui ele faz um diagnóstico do seu computador. Ele diz para você qual é o modelo do processador. Ó. Processador name. Aqui o meu, Intel Core i7 2600. Codename SandBridge. Max TDP 95.0 watts. Package, ele usa um socket 1155 LGA. Esse aqui é o encaixe da placa, tá? Quando você tem um processador, você tem que saber em qual placa ele encaixa. O socket dele é o 1155. Quando você for comprar uma placa mãe ou placa principal, vai ter que ser o mesmo processador i7, compatível com os i7. Lá vai ter que estar escrito no manual dela que ela é compatível com o i7. E além de ser compatível com esse processador, vai ter que ser compatível com o encaixe, que é o 1155 LGA. E vai ter que ser compatível com a velocidade a qual ele atinge. Tá? Então, 3 especificações básicas para você comprar um processador. Ele tem que ser suportado pela placa-mãe em sua velocidade. Ele vai ter que ser suportado em seu encaixe do socket. E ele vai ter que ser suportado também no modelo. Tem placas-mães que ele encaixa o 1155 no i7, mas lá está escrito não é suportado processador i7. Então você tem que prestar bem atenção no manual da placa. Você acha na internet aí, coloca o nome da tua placa aí, ou coloca o modelo da placa que você quer comprar e pesquisa aí no manualzinho que tem no fabricante. Aqui o que a gente queria mais, né? A velocidade, como eu falei para vocês. Você entra nesse software, ele deu os modelos para mim básicos, já me explicou aqui, ó, que modelo que eu tenho e qual a velocidade, 3.40 GHz, ó. Velocidade da CPU. Hertz, quantos ciclos ele faz? Então tá aí. Outras vantagens do CPU-Z, né, que faz diagnósticos. Olha, ele já me mostrou o buzz, ó. Lembra que a gente falou agora há pouco do buzz? Meu buzz aí é a velocidade de uma PCI Express 2.0. Vamos lá. Aí ele me mostra também na outra tela, que é a aba 3 de memória. A memória que eu estou usando, ele fala DDR3 modelo, canal single, quer dizer que eu só tenho uma memória, canal único. E eu tenho 4 GB nesse único canal. Aqui ele dá a frequência, ela está usando a frequência de 665.1 MHz da memória. Aqui está usando, mostrando os clocks dela, as velocidades, tá? E informações técnicas aí de fabricação. Prosseguindo então. Pulo do gato aí, pessoal. Em processadores de múltiplos núcleos, lembra lá? Um quadricore, um octacore. Vocês iam pensar, meu Deus, eu tenho um octacore, então se eu tenho 4 GB, eu tenho 16 de velocidade. Não tem não, pessoal. Em processadores de múltiplos núcleos, o sistema operacional trata cada um desses núcleos como um processador diferente. Os dois núcleos,
caso você tenha, não soma a capacidade de processamento, mas dividem as tarefas entre si. Se você tem um octa-core, você não tem vezes 8 a velocidade, você tem aquela velocidade do que você tem no processador, só que ele vai fazer como se fossem vários computadores, entendeu? Vai fazer a tarefa mais rápido. Que é aí clock interno. Clock interno é a forma de indicar o número de instruções. A gente já viu do processador. Medida intervalo de segunda, medida de grandeza hertz, clock interno obtido através de como, aí ele explica. Multiplicador clock externo, por exemplo, se o clock externo é de 133 MHz e o processador operar com um multiplicador de 6x, o processador terá um clock de 800 MHz aproximadamente. Tá? O que é um clock externo aí, para você ter a velocidade correta aí? O clock externo, conhecido como frontside, FSB, ou barramento frontal, é o indicador de frequência do barramento externo de comunicação. Ele é a frequência aí da comunicação entre o processador, placa-mãe e os demais componentes. Tá? É chamado de clock externo, essa velocidade aí. Unidade de ponto flutuante. A unidade de ponto flutuante é um bloco funcional de um processador de computador. Isso significa que ele está dentro do computador. Ele é um bloco porque antes ele estava fora e foi trazido para dentro. Tá? Geralmente tudo que estava fora e veio para dentro ele chama de blocos. Tá? Executa operações aritméticas de ponto flutuante, também conhecida pela sigla FPU. Unidade de ponto flutuante também pode ser um coprocessador fisicamente separado. Antigamente era separado. A FPU geralmente acessa os dados por meio dos mesmos modos que o endereçamento do resto do processador. Geralmente inclui seus próprios registros daí. Um processador usa uma FPU para calcular funções aritméticas, trigonométricas, logaritmas e de ponto flutuante básicas. Ele também usa uma FPU para calcular, carregar, armazenar e comparar números em vários tipos de dados inteiros e de ponto flutuante. Aí, pulo do gato aí, pessoal. FPU, unidade de ponto flutuante, realiza funções aritméticas, trigonométricas, logaritmas e de ponto flutuante básicas. Não confunda com a ALU, que já estava dentro do processador desde o início dos dinossauros lá. Tá? Ela sempre teve a ALU, aquela que a gente já viu no começo. Ela faz operações básicas, que é adição, subtração, multiplicação e aquelas operações lógicas matemáticas. Se, e, ou, tá? Essas operações lógicas daí, que é o básico, né? O beabá da matemática, ele já tinha dentro. Essas mais potentes, que é a trigonometria, logaritmo, essas daí que tinham um processador chamado coprocessador, né? Matemático, que era externo. Então, até praticamente o final da década de 80, os coprocessadores matemáticos, as FPUs da época, é que faziam essa tarefa. Mas naquele período eles eram uma peça externa ao processador. Hoje em dia eles fazem parte do processador principal, tá? Se encontram dentro da própria CPU. Aqui o exemplo que eu trouxe para vocês é um coprocessador 8387, processador matemático desenvolvido para trabalhar com 8386, projetado para trabalhar com a mesma velocidade da CPU. Então esse aqui é um 387DX, ele foi projetado para usar no computador 80386DX, certo? O 386SX foi projetado para o 387SX, que era outro modelo já, era diferentezinho. Tipos de computadores. Aí existem vários termos para descrever computadores. A maioria envolve tamanho, tipo, capacidade. O termo computador pode ser aplicado a qualquer dispositivo que possui internamente microprocessador. Provavelmente a maioria dos carros novos possui, de certa forma, um computador embarcado. Computador, como a gente já deu a definição, se tiver dentro de um aparelho, como um carro, por exemplo, ele chama de embarcado. Avião tem computador embarcado. E outros dispositivos mais avançados também que você achar ali vai ter sempre um computador. O primeiro, computador de mesa ou desktop. Computador básico aí também pode ser o gamer, tá, pessoal? É o computador desktop padrão, tá? Aqui também pode ser aquele pequenininho que vem aqui junto com o monitor. Também é computador de mesa, é grande, tá? Passou um pouquinho desse tamanho aí, tá na mesa aqui, é o desktop. A não ser que se encaixe nas outras categorias, tá? Que eu vou passar só uma que ele pode se encaixar, vocês já vão ver. All in one, tudo em um. Então, todas as peças estão aqui, exceto o mouse e teclado.
Lembra que eu já falei das desvantagens deles? Você não vai poder estar trocando CPU com facilidade, ia ter que soldar para fazer isso, vem soldado agora. Você vai poder no máximo colocar uma memória mais ou substituir essa por uma mais potente, memória RAM. O disco de armazenamento você pode trocar por um mais potente também, conforme o tempo vai passando. Prosseguindo. Laptop ou notebook. É a mesma coisa, um nome para os dois, é chamado tanto um pelo outro. Então, o notebook aí, você vai ter o mesmo sistema que o outro lá, só que aqui no caso, o teclado já está embutido nele e o mouse também. Eventualmente você pode pôr um mouse externo e um teclado externo, que vai fazer ele ficar meio parecido com o All-in-One, né? Mesmo problema aí, quando chegou em um certo momento, você vai ter que passar ele para frente, porque não vai poder ficar trocando muita coisa. O máximo que você vai poder trocar aí, no geral, né, é a memória principal, que é a RAM, e a memória de armazenamento de disco. Depende de qual você utilizar, se é um disco HD ou se é uma memória SSD de estado sólido, ou se inventarem outra coisa até depois que esse vídeo for gravado, tá? Prosseguindo, Ultrabook. O Ultrabook já vem sendo produzido há bastante tempo aí. Os notebooks, até um tempo atrás, estavam utilizando drives de DVD e de Blu-ray. Agora os Ultrabooks já não tinham drive de Blu-ray e drive de DVD há muito tempo, tá? Só que, pequeno detalhe, Ultrabooks e notebooks estão se tornando a mesma coisa. Num futuro próximo eles vão entrar em uma mesclagem, eles vão se tornar um só. Porque o notebook está se tornando fino, o Ultrabook já é fino, já não tem mais drive de DVD e Blu-ray para colocar aqui do lado. A maioria dos notebooks já não estão vindo mais com placa de rede, então não há mais o conector RJ45 aqui do lado, que é o cabo de rede, o par trançado. Isso aí faz com que ele fique mais fino. Futuramente eles vão acabar se tornando uma mesma classe, mas até hoje, até o momento de hoje, o dia presente, o Ultrabook está numa classe separada do notebook. Diskless ou Thin Client, o sem disco, né, o sem disco rígido, e o Thin Client. Isso aqui é um jeito de baratear a tua rede. Digamos que você tem que dar instrução para muitas pessoas, vai utilizar softwares leves aqui, um Excel, um Word, ou vai passar algum vídeo para eles, ou algum software de empresa leve, tá? Você então utilizava máquinas que eles antigamente chamavam de estação burra, né? Burra porque não tinha nada dentro, é só uma maquininha para dar partida e o processamento é feito aqui dentro do servidor. Utiliza-se um hub, que é um divisor, ele é como se fosse um T, divide, tá? Divide o sinal. Hub ou um switch. Depois também trataremos das diferenças deles mais para frente, no hardware específico aí, tá? Então aqui no momento, você teria um computador muito bom, a velocidade de processamento dele seria dividida com as estações, que utilizariam um Thin Client aqui. A vantagem é que eu troco o servidor, o Thin Client continua o mesmo. Eu posso trocar várias vezes o servidor e esse aqui continua o mesmo. Por vários anos você usa o mesmo. Aí você poderia, por exemplo, dar aula para 12 pessoas com o preço de um computador que custaria o preço de 2 computadores, né? Reduziria bem o preço. Você só basicamente teria que comprar a maquininha, né, o Diskless, monitor, teclado e mouse. Encaixa nele, o processamento pesado, quase que todo seria feito aqui, tá? Então, esse host ou servidor, né, ele gera várias estações para acesso, controla várias estações. A configuração do servidor depende do número de terminal, quanto mais máquina, mais potente ele vai ter que ser. E tem que ser bem pensado aí também, tá? Se você for usar um software, por exemplo, um editor de texto leve, uma planilha, eles são leves mesmo. Aí você vai querer dar aula de um CorelDRAW ou um AutoCAD. Aí já não vai rodar aqui, são softwares de potência, né? Não vão rodar nesse tipo de computador.
Palm Top. Dimensões reduzidas, também conhecidos por PDA. Cabe no bolso. Sistemas operacionais que usava o Windows CE, o Mobile, o Linux, o Pocket PC e o Palm OS. Revelou ser capaz de desempenhar as mesmas funções de um laptop, com vantagem de ser mais prático e de poder incorporar um telefone celular. Isso aqui está caindo em desuso, já praticamente já bem pouco fabricado, é difícil achar, porque o celular está tomando o lugar dele, assim como tomou praticamente a maior parte do lugar do tablet. O celular está pegando o lugar do tablet com as crianças, como elas no começo usavam o tablet, agora usam o celular. E assim como as pessoas estão optando mais pelo Palm, que é um celular moderno, tem uma tela muito melhor, consegue ter uma capacidade muito melhor de instalação de softwares e aplicações e roda sistemas muito mais avançados aí, tá? Então, vai cair em desuso também. Então, previsão futura, Palm não tenha mais e os computadores notebook e ultrabook se resumam a um só. Vai ser tudo notebook fininho. Continuando. Opa. Voltando, pulou um. O tablet, rapidinho. Esse tablet que a gente já falou dele, mas é usado em restaurante, tá? E tá caindo em desuso, mas o pessoal tá usando mais o celular, né? Ainda usam aí, o pessoal gosta para fazer uma apresentação, para mostrar detalhes, tá? Tá na mão, a tela é um pouco maior, ainda tem umas vantagens. Próximo aí, estação de trabalho ou workstation. É basicamente a cara do computador desktop, só que com um hardware interno mais turbinado. Tá? Você pode olhar, ele pode parecer, por isso que eu não coloquei foto. Uma foto de um workstation pode ser a mesma foto de um desktop, você não sabe o que tem dentro. Então, dentro dele é que é o segredo. Então, presta atenção na explicação. Apesar de serem fisicamente parecidos, desktops convencionais, workstation ou estações de trabalho são computadores high-end, de elevadíssimo desempenho, arquitetados para serem utilizados em aplicações técnicas ou científicas. As workstations contam com desempenho se comparadas a computadores convencionais, muito melhor desempenho, sobretudo com relação a CPU e gráfico, capacidade de memória e sua capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Essas máquinas são montadas de maneira modular, de forma a personalizar, ou seja, de acordo com a atividade que o cliente exerce. Se você é um arquiteto, você vai ter uma placa gráfica muito potente. Se você vai trabalhar com armazenamento de dados e processamento de dados, já vai ter mais um processamento com CPU mais potente e armazenamento de dados maior, tá? De acordo com as atividades que você vai fazer. Essas máquinas trazem componente poderoso e resistente, preparado para aguentar grandes cargas de trabalho por várias horas, ou dias, ou meses, ou anos. Até tinha que ter incorporado aqui. O workstation possui especificações superiores às de uma máquina convencional de uso pessoal. A workstation com configuração média para um segmento, aí, vamos dar um exemplo, 16 slots de memória RAM, suporte máximo de 3 TB de memória. Além disso, conta com capacidade de armazenamento interno com discos que têm capacidade superior a 14 TB. Tá? Então lá, 3 TB de memória RAM e mais 14 TB aí para cima de capacidade de armazenamento de disco. Tá? Quem que usa os workstation? Para quem é indicado? Os workstations são indicados para profissionais e empresas que trabalham com softwares que demandam alto desempenho, geralmente para aplicações técnicas específicas, científicas, para atividades profissionais, aí como as abaixo. Vocês vão pensar, um arquiteto usa isso. Talvez não um arquiteto da tua cidade, mas talvez um arquiteto que projetou um prédio gigantesco de 100 andares. Talvez um arquiteto que projetou uma usina. Talvez um engenheiro que ajudou a fazer uma usina nuclear. Talvez um desenhista industrial que projetou um computador. Um designer gráfico que ajudou a fazer um jogo que demorou 4 anos para ficar pronto. Um modelador gráfico que fez um sistema de alta tecnologia em 3D. Ou uma edição gráfica. Um animador. Uma realidade virtual. Então são coisas de altíssimo desempenho. É uma coisa que você consegue fazer num desktop com uma qualidade assim menor, né? Não estou dizendo que não seria possível. Estou dizendo que isso é uma praticidade. Uma tarefa que você demoraria muito num computador menor, certo? Você faria num desktop e demorar muito tempo. Você ia ter que seccionar,
gravar em outros HDs, demorar para processar. Aqui você guarda tudo no mesmo, processa mais rápido. Isso aqui é para quê? Para você poder ganhar mais dinheiro. Quanto mais rápido você faz, né, o processo, a verificação é feita com mais rapidez, mais agilidade. É porque isso aqui é para ganhar dinheiro, pessoal. Então, quem vai fazer um processo desse tem dinheiro, vai comprar um equipamento muito bom, placa de vídeo caríssimas. Então, o preço de um carro aí tá coisa caríssima. Então, imagina serviço de ponta, DreamWorks, Disney, filmes, projeto de edifícios, de supercomputadores, de coisas assim, desenvolvimento de vacinas, trabalhar com simulação computacional, física, quântica, matemática, realidade virtual. Então isso aqui é tecnologia de ponta, que o pessoal tem computador ali quase que o super, né? Não chega, é o máximo que dá para tirar de uma estação, né? Eles adequam aí a cada ambiente. Prosseguindo então, servidores de rede. Aqui são servidores já nível mediano. Você pode ter também para o seu trabalho. Os servidores trabalham com a vantagem de alguns você até faz manutenção com ele ligado, outros têm sistema de backup automático, HDs que você pode substituir com ele ligado e colocar outro no lugar, espelhamento de discos, quando você pode tirar um disco, ele tem uma cópia, você guarda, coloca outro disco, ele espelha o disco, faz uma cópia idêntica no outro. Tem recursos, esse servidor pode estar em outro país também, não precisa estar no teu. Você também pode alugar esses servidores, alugar espaço deles na nuvem. Você pode ter o teu servidor pequenininho, pode ser também um computador adaptado. Muitas pessoas não compram um servidor desse porque ele é caro. Seria uma empresa de médio porte, não uma pequena empresa. Uma empresa já médio porte para cima. Então, o que acontece? A pessoa pega um computador, um desktop, ela prepara esse desktop, coloca um processador muito bom, coloca uma memória RAM boa e um dispositivo de armazenamento bom, prepara ele com software de gerenciamento de rede e beleza, aí ela vai. Então, a solução aqui já para um nível médio já seria esse servidor. Não é aquele servidor comum que nem eu te falei, né? Mas já é um servidor já mais intermediário. O próximo, então, seria o mainframe. Mainframe é uma plataforma já. Seria integração de computadores. Eles processam um grande volume de informação em curto espaço de tempo. Atualmente, essas plataformas oferecem serviços a milhares de usuários através de inúmeros terminais conectados diretamente ou em rede, empregando softwares modernos e flexíveis. Esse aqui são vários computadores, desk. Você compra um rack desse, que é como um guarda-roupa vazio, e vai encaixando computadores aqui. Cada deck é um computador, vai encaixando de acordo com o modelo, encaixa aqui. E é um software que gerencia esses computadores que vão trabalhar normalmente em paralelo e vão entregar uma resposta mais rápida para você. O mini computador. Enquanto um mini computador soa como um pequeno computador, o nome pode ser um pouco enganador. Isso pode derrubar você no concurso. Mini computadores são várias vezes o tamanho da área de trabalho de PCs e são apenas um passo abaixo de mainframes na hierarquia de classes de computador. Então vai ter o mainframe e o mini computador, né? Ali bem próximos, tá? Então, depois do mainframe vem o supercomputador. Então, super, mainframe, mini computador. Ele está ali na hierarquia. O termo mini foi introduzido em 1960 para descrever computadores poderosos que não eram tão grandes quanto os mainframes, né? Aquele deck lá. Antigamente era um computador que era aquela caixa toda. Hoje em dia não. Hoje em dia aquela caixa normalmente é um rack e cada horizontal daquelas você encaixa um computador, tá? Deu problema, eles funcionam ali de um jeito que você arranca um computador daqueles, substitui e não precisa desligar nem nada, ele funciona igual, não para de funcionar. Você vai trocar deu algum problema, você arranca com ele ligado e substitui e ele continua funcionando. Na verdade, você não pode desligar esses sistemas de mainframe, você substitui com eles ligado mesmo, tá? Aí a maioria dos microcomputadores tinha alguns metros de largura e vários metros de altura. Hoje em dia são um pouco menores, né? Mas os mainframes continuam mais potentes. São usados principalmente por grandes empresas durante a década de 60 e 70 para processar quantidades de dados grandes, né? Alguns minicomputadores também funcionavam como servidores, permitindo que vários usuários acessassem
a partir de terminais. Hoje em dia a gente vê mais mainframe, mini computador é mais escasso. Em vez de um mini, a pessoa opta por comprar um rack e colocar menos computadores dentro para poder fazer a instalação do software que vai administrar aí, tá? Então eles colocam, no caso, menos computadores dentro de um rack. Isso vai ser como se tivesse um mini, tá? Continuando. O supercomputador. Supercomputadores são computadores com alta capacidade de processamento de memória e de dados, utilizados para finalidades científicas. Eles têm hardware super avançado, um desempenho altíssimo e incomparável em relação aos notebooks caseiros. Primeiros começaram a surgir na década de 60 com o empenho de algumas companhias como a Cray Research. Na atualidade, um supercomputador é uma máquina que conta com poder de processamento milhares de vezes superior ao de um computador convencional. Ele é utilizado na tecnologia de ponta, tem grande capacidade de memória, em virtude disso é capaz de resolver algoritmos mais complexos, aplicar machine learning, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Esse aqui enunciado que eu li para vocês, pessoal, é bem técnico ali, mas é basicamente isso. O que ele faz ali mais? Esse aqui eu botei para vocês ali como exemplo é o Dragão, é o último modelo, se não me engano, que a Petrobras adquiriu aí de supercomputador. Vocês vão pensar, para que uma empresa quer um supercomputador? Um supercomputador pode ser capaz de acelerar o andamento de uma pesquisa em muitos anos. Porque o computador normal demora anos para chegar num cálculo matemático ali para descobrir alguma coisa. Um supercomputador pode acabar achando em uma semana. Tá? Ali no caso eles vão usar ali o supercomputador para fazer cálculos ali quanto a local, posição, temperatura, clima, tudo relacionado a indústria petrolífera, tá? E que para eles é muita vantagem, certo? Para eles o supercomputador se paga. Então, como eles estão utilizando, é no mesmo caso do profissional utilizando a workstation. Tem um equipamento caro, potente, que se paga com o tempo, tá? O equipamento acaba pagando o custo com facilidade aí. Wearable. Os wearables, por sua vez, são traduzidos de forma livre como dispositivos vestíveis. São tecnologias que se apresentam na forma de dispositivos iguais, similares a peças de roupa, equipamento vestível, tais como relógios, pulseiras ou até óculos na realidade virtual. Aí um exemplo aí dos comics, aí você vê a roupa do Homem-Aranha aí, seria um wearable. Relógios com inteligência aí, dá pra dizer, né? Medem a tua frequência cardíaca, a pulsação, tudo mais. Que tem calculadora, dispositivos de GPS, visores, aí todo tipo de parafernália aí que vocês imaginam. Gadget, que se fala, né? As bugigangas. Prosseguindo então. Agora com os nossos exercícios de fixação para finalizar aí, pessoal. Eu pergunto a vocês então, quero que vocês respondam aí para poder aprender bem e fixar. E assistir o vídeo, se não conseguir lembrar de todas, para relembrar, tá? O que é um barramento, o que é um mainframe, o que é um wearable. Explique o que é um Twin Client, qual a diferença entre desktop e workstation, qual a diferença entre notebook e ultrabook, o que significa o termo fazer um overclock. O slot AGP foi projetado para usar especificamente que tipo de placa. Podia ter pedido aí qual era a banda, né, do AGP. Cite 3 atividades profissionais a qual é recomendado uma workstation. O que é clock? Aí relembrando, para vocês irem pausando, resolvendo, anotando as respostas aí. Aí não entendeu algum termo? Volta, anota, pessoal. Lembra que vocês estão estudando, é para fixar isso. A vida não é um brinquedo, ela é uma só. Aprenda, memoriza bem, assiste o vídeo de novo. Tudo que aí é para memorização, para estudo, eu sei que é um pouco doloroso às vezes, é chato. É chato sim, eu concordo que é chato, mas o que é chato dá dinheiro, tá? Você quer estudar, às vezes é chato ali no começo, você acaba gostando. Tem gente que gosta realmente de estudar, né? Em alguns momentos todo mundo vai acabar gostando, mas não é sempre que você vai estar com bom humor para estudar. Então, tenta criar uma rotina, uma hora do dia, tá? Se você não conseguiu ver esse vídeo com facilidade, mas chegou até aqui, no próximo eu recomendo, se você estiver com
preguiça e tal, ou tiver com pouco tempo, divida o vídeo em partes. Eu faço ele grande para poder facilitar para mim e para vocês também. Tem bastante conteúdo, tá? Para não ficar fazendo 20 vídeos de 5 minutos ou de 10, é muito ruim assim, tá? Você dispersa o conteúdo, nem lembra o que passou no outro vídeo, tá? Então, para ficar um conteúdo certo, aí uma aula boa, completa, tá? Peço que vocês vejam de novo se for necessário. E, prosseguindo aí, deixei um recadinho, como sempre, para vocês, motivacional. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste. E, acima de tudo, seja feliz. Tá? Espero ver vocês no próximo vídeo. Vejam o vídeo novamente aí para fixar o conteúdo e as informações. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Até mais.